A igreja estenda para cá suas mãos. Pai amado e querido Deus, em cuja presença nós estamos, aqui está a tua filha, tua serva, Senhor, ungida e consagrado a ti. Mas nós queremos, ó Deus, pedir mais uma vez que tu possa derramar sobre ela a tua unção específica para essa noite, Senhor. Que toda palavra, meu Deus, que for liberada, tenha sido liberada primeiro no teu coração, para os nossos corações, através da tua serva, que é um canal nesta noite. Nós a consagramos a ti, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus, recebendo a serva do Senhor em nome de Jesus. Pastor Amélia, fica à vontade. Amém, a paz do Senhor, amados. Chegamos, mais uma vez, nessa campanha maravilhosa, poderosa. Parece que foi ontem, que nós estávamos aqui falando sobre o ano da reconstrução, das 52 semanas, quem lembra? Passamos 52 semanas poderosas, reconstruindo. E esse ano já foi liberada a palavra. Mais uma vez, uma palavra profética, que vai ser verdade na minha e na sua vida, amém? O ano da dupla honra. E é interessante que lá no livro de Isaías 61, mas não precisa você abrir, você já vai saber. Isaías 61, 7, onde o profeta fala que haverá substituição. Onde você foi humilhado, ele diz, haverá dupla honra nesse lugar. Haverá essa substituição. Então, para que haja essa dupla honra, tem que haver uma humilhação. Então, se nesse ano de 2022 você foi humilhado, esse ano de 2023 é o ano de você ser exaltado, de você receber a dupla honra. E mesmo que você não tenha sido humilhado, acho difícil, no ano de 2022, não se preocupe, vai vir uma humilhação nesse ano para você ser duplamente honrado. Pode se preparar. Se não houve essa humilhação, vai vir, mas é para que haja dupla honra. E eu aprendi aqui estudando sobre alguns atributos do Senhor Deus, comparando com todos os homens e mulheres de Deus que tiveram dupla honra na Bíblia. E aí eu consegui ver, através do Espírito Santo, que para que haja essa dupla honra, a gente precisa aprender desses atributos do Senhor, porque eles são muito comuns entre os homens que foram duplamente honrados. E a gente vai precisar aprender sobre isso para que a gente seja duplamente honrado. E aí, se você tiver aí onde anotar, mesmo na sua Bíblia, você pode anotar esses 5 atributos que nós vamos falar aqui: misericórdia, verdade, bondade, sabedoria e prudência. Misericórdia, verdade, bondade, sabedoria e prudência. E eu quero falar sobre isso, mas não como se só fosse atributos de Deus. Foi algo que a gente vê, que salta aos nossos olhos na Bíblia pelo poder do Espírito Santo. Que não só são palavras adjetivas nem substantivos. Não são substantivos nem adjetivos somente. Não é algo simples, mas é algo que se personifica. Então, é um negócio meio doido, mas as coisas de Deus são loucura mesmo, E eu quero convidar você a ver isso na Bíblia, que nós possamos ler a palavra esse ano totalmente diferente, que nós possamos entrar na profundidade do Senhor totalmente diferente esse ano. E eu quero que você comece a observar alguns atributos de Deus, principalmente esse, tem vários, que a gente vai ler aqui, mas eu quero me deter nesses aqui, e eu quero que você veja, não só como adjetivo, nem como substantivo, como a gente qualifica alguma coisa, mas como uma personificação. É como se aquilo ali tivesse uma personalidade, não é como um ser humano, mas é como se fosse. É como se transformasse, uma personificação é como se transformasse em um ser, em algo mais que um atributo,
mais que um substantivo, mais que um adjetivo. E é isso que nós precisamos aprender com a palavra para que a gente seja duplamente honrado esse ano. Não somente como meras palavras, mas como Deus quer nos ensinar. E o primeiro versículo que eu quero que você abra aí na sua Bíblia, vamos para o livro de Salmos, porque na minha cabeça, o primeiro homem de Deus que saltou aos meus olhos falando sobre dupla honra é Davi. Porque ele foi muito honrado, mas ele foi muito humilhado. Então, vamos falar de alguns versículos aqui, de alguns salmos. Olha só o que o Salmo 85, não é o Salmo de Davi, mas nós vamos ler outros. Mas o que o Salmo 85, no versículo 10, esse é o primeiro que eu quero ler com você. Salmo 85, versículo 10, diz assim, ó: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Preste atenção, não somente meras palavras. Misericórdia e a verdade, elas se encontram. A justiça e a paz, elas se beijam. Andam juntas. Nenhum desses atributos aqui andam separadamente. Aí passe aqui para o o Salmo de número 100. Salmos de número 100. No versículo 5. Vá anotando aí, depois você lê com cuidado em casa e aí você vai entender mais coisas aqui. Diz assim: porque o Senhor é bom, bondade, a bondade de Deus. E eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. A bondade do Senhor, Ele está dentro dele, a bondade. Ele pode ser um atributo, porque Ele vai falar sobre a bondade dele para com o seu povo, que vai seguindo o povo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí ele diz que a misericórdia é eterna, ela não se acaba, eterna. E a verdade do Senhor, se estende de geração a geração. Volte para o capítulo, não capítulo, né? Porque esse salmo não é capítulo. Para o salmo de número 89, versículo 14. Salmo de número 89, versículo 14. Olha o que é que diz aqui. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Aí de novo, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Misericórdia e verdade, elas estão sempre juntas. Elas estão diante do Senhor. A justiça e o juízo, eles são a base do trono de Deus. Então quero que você preste atenção. Tudo isso só foi para ler agora em Provérbios, falando de sabedoria. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. E o versículo, a partir do versículo 12. Agora preste atenção no que você vai ler. Preste atenção no que vamos ler. E novamente eu falo, não vamos falar como se fosse isso atributos, nem como característica, mas como uma personificação. No Natal foi apresentado aqui o musical e nós vimos a vida de Jesus como um homem, através de como se fosse um corpo de homem. Ele não tinha nascido ainda como homem no Novo Testamento, mas ali estava no Antigo Testamento. E aí vem Jesus para Abraão. Nós vimos que ele comeu com os anjos. E ele comeu uma forma humana. São coisas, amados, que eu quero levar os amados também junto comigo nessa profundidade. É coisa louca mesmo. Sabe por que muitas vezes a gente não faz essa malhação do nosso cérebro, né?
A gente malha o corpo, mas não malha o cérebro, para ele se esticar um pouquinho e entender essas coisas do Senhor. Porque nós somos limitados. Então a nossa mente, ela vai até onde a gente, né? Onde tem uma permissão ali. Mas a gente não usa 15% do nosso cérebro. Então Deus nos permite isso. Através de quem? Do Espírito Santo. A gente pode estender o nosso conhecimento. A gente pode estender esse entendimento. Porque às vezes você conhece de coisas, tantos assuntos, que não tem nem para quê. Porque são tantas coisas que você pode conhecer, mas nem tudo vai ser interessante para você. Nem tudo vai levar para a sua edificação. Hoje em dia tem muita informação e todo mundo está sobrecarregado de tanta informação. Mas o que você precisa saber é um conhecimento certo. É um conhecimento que vai te dar crescimento. E além desse conhecimento é um entendimento, porque não adianta conhecer sem entender. Então a gente precisa de ter esse entendimento da palavra do Senhor, que é que o salmista diz lá no Salmo 1. Você precisa meditar dia e noite. Meditar não é você só ler e deixar a Bíblia para lá. É você estar atento ao que o Senhor está dizendo ali. Vivendo, entendendo. Ou mesmo que você não entenda na hora, mas você pede, Espírito Santo, me ensina aqui o que é, que revelação é essa. Eu quero entender, eu quero viver isso aqui. Então, o que a gente vai falar aqui é coisa doida mesmo, né? Mas eu quero dizer a você para lhe convidar a te levar nessa profundidade que o Senhor nos permite ir, porque tem coisas que nós não sabemos. E eu digo sempre, quando a gente chegar no céu, quando a gente estiver lá com Deus, a gente vai se surpreender tanto, com tantas coisas que a gente nunca viu, nunca entendeu. E delas pode ser uma dessa aqui que a gente vai falar. Então a gente precisa entender dessas coisas para que a gente vá mais profundo, para que a gente vá mais longe, para que a gente entenda mais da palavra do Senhor. Então eu quero falar de um atributo aqui personificado, a sabedoria. A sabedoria que através de Salomão se apresentou a Salomão e ele falou dela, porque ele pediu a Deus essa sabedoria e o Senhor deu. Ele já tinha uma sabedoria pequena, mas ele já tinha. Porque Davi, seu pai, aquele que foi humilhado, que foi duplamente honrado, Davi, seu pai, já tinha ensinado para ele muitas coisas. É tanto que ele pediu a Deus, ele disse, Deus, eu quero fazer com que eu julgue as pessoas e que eu tenha assim um entendimento como o meu pai Davi. Então, Davi ensinou a Salomão muitas coisas. Mas aí ele disse, eu quero sabedoria. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse a cabeça virada, não ia pedir nunca sabedoria. Ia pedir riqueza, ia pedir outras coisas. Mas quando Deus se apresentou para ele e disse, pede-me o que você quer, ele disse, eu quero sabedoria. Porque ele já tinha uma sabedoria. E ele pediu a sabedoria do Senhor. E aí ela veio. E aí eu quero ler aqui junto com os amados. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 12. Olha a apresentação aqui da sabedoria. Ela diz assim, olha, eu, a sabedoria, habito com quem? A prudência. Ela mora com a prudência. Elas estão juntas. Sabedoria e prudência. Aqui ela está se apresentando. Eu, a sabedoria, como se fosse alguém. Não é uma pessoa, não é como o Espírito Santo, não é como Deus, não é como Jesus. Entenda. Aqui há uma personificação de um atributo de Deus que ele pode fazer com que saia, vá adiante dele e faça alguma coisa. Misericórdia, bondade, verdade. Tudo isso que a gente leu aqui, esses 5 aí. Sabedoria e prudência. E aí, ela diz assim, ó. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aí ela diz assim, ó. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa aborreço. Meu conselho é... Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Aí ela diz assim, ó, eu sou o entendimento.
minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra, os que têm sabedoria, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão com quem? A sabedoria de Deus. Com a sabedoria. Estão comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, a sabedoria. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça. Olha, quem tem sabedoria, ela faz andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Aí continue aí. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Deus tirou a sabedoria de dentro dele, ungiu e mandou ela cumprir o que tinha que ser cumprido, antes de fazer todas as coisas, antes de haver terra e tudo que o Senhor já fez. Aí continua no versículo 24. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Antes ainda ele não tinha feito a terra. Está falando de Deus aí, do Criador da sabedoria. Nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Amém? Olha isso. O Senhor, Ele tirou a sabedoria e faz parte dele. Todos esses atributos aqui estão dentro dele. Todos. A bondade, a misericórdia, a verdade, a prudência, a sabedoria. Dentro dele. Quando Ele soprou no homem, Ele soprou o Espírito dele. Todos nós temos o Espírito, esse fôlego de vida. Ele soprou um pedaço de Deus dentro de nós. E por que é que a gente ainda vive, né, amados? Com tantas dificuldades, achando que não somos nada, nem ninguém. Se o Senhor tem a bondade, a misericórdia, a prudência, a sabedoria, a verdade, e Ele soprou tudo isso dentro de você. Só que por causa do pecado de Adão, de Eva, nós perdemos esse entendimento. E aí vem Jesus e nos resgata através da morte e da ressurreição, nos resgata para nos ligar de volta ao Pai. E aí você vai ter de volta sabedoria, a prudência, a verdade, a misericórdia, a bondade. E aí, diante de tudo isso que eu li aqui para os amados, eu quero falar da vida de Davi. E aí, lá no Salmo 23, um salmo tão conhecido das crianças até os mais maduros. Alguns dizem que Davi era bem mais velho quando ele fez esse salmo. Outros dizem que foi pouco tempo depois de toda a humilhação e depois que ele já estava duplamente honrado.
Porque ele foi muito humilhado. Ele foi humilhado porque ele estava ali, cuidava das ovelhas. Ele foi esquecido pela sua própria família. Ele foi rejeitado pelo seu próprio pai e pelos seus irmãos. E aí, quando o profeta chega na casa dele, os irmãos já sabem a história. Depois que acabou todos os irmãos, o profeta diz: ainda tem algum filho? E aí o pai dele diz: tem, mas ele está lá, está lá cuidando de algumas ovelhinhas. Só que Davi, ele sabia o que era misericórdia, ele sabia o que era bondade, ele andava com misericórdia, com bondade, com a verdade, com a sabedoria, com a prudência. Mesmo ele jovem, ele já andava com esses atributos de Deus. E Davi, mesmo escondido, os irmãos sabem que ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Amados, é muita coisa, viu? E ele estava ali se preparando, sozinho, esquecido pela própria família, rejeitado. Mas foi ele que Deus escolheu. E disse assim: ó, já chega de humilhação. Agora você vai ser duplamente honrado. E aí Davi vem para casa, diante dos seus irmãos. Ele é ungido rei ali, naquele momento. Claro que depois passa um tempo da sua preparação até ele chegar nesse governo, até ele chegar a ser rei. Passa uma preparação que nós precisamos. Esse momento de preparação, essa jornada que nós precisamos. E ali foi aperfeiçoado a sabedoria, ali foi aperfeiçoado a prudência, a verdade, a bondade, a misericórdia. Todos os salmos que Davi escreve, nós vamos ver verdade, nós vamos ver sobre misericórdia. E ele sempre fala, elas andam juntas. Eu entendo isso porque eu conheci essa bondade, essa misericórdia, essa verdade do Senhor. Eu conheci. E é isso que eu convido aos amados a nesse ano, nesse comecinho de ano, fazer oração diferente, ler a Bíblia diferente, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer mais da tua bondade, da tua misericórdia, da tua sabedoria, da prudência. Eu preciso de prudência. Muitas vezes você está sendo só manso, como a pomba, mas Jesus nos ensina. E a prudência da serpente. Precisamos de prudência esse ano, principalmente. Não podemos ser bobos, porque se você deixar, as pessoas vão fazer você de bobo. Então você precisa de prudência. Conheça esse atributo que o Senhor já deu a você. Conheça a bondade do Senhor, a verdade do Senhor. Não existe você viver uma vida de mentira, amados, juntamente com Deus, porque não anda junto. Só vai ter bondade, só vai ter misericórdia aqueles que andam com a verdade. Não adianta você fingir que conhece a Deus e fazendo tudo errado. Então esse é o ano de você realmente saber que a sabedoria, ela mora com a prudência. Estão juntas. Saber que a verdade, ela está junta com a misericórdia. A justiça com o juízo de Deus. Cuidado para não ser injusto. Cuidado para não ser pensador de algo. Ah, mas isso é assim mesmo. Não é. O que o Senhor faria? O que o Senhor julgaria nesse momento? Como era que Ele faria isso? Então não pense como você, pense como a justiça de Deus, como o juízo de Deus. Então Davi, ele conhecia esses atributos, mas ele teve experiências lá junto com as ovelhas. E aí ele passou nesse tempo de treinamento, de aperfeiçoamento, e aí ele entendeu muitas coisas. E aí ele vem depois no Salmo 23, tão conhecido, e eu quero que você vá para ele. Salmo 23. Você nunca mais vai esquecer isso. Todos os dias que você levantar, você vai declarar isso. Salmo 23.
e somente o versículo 6. Davi diz com autoridade: certamente. Eu nunca fiz isso, mas eu vou mandar fazer, é tão bom, né? Os irmãos repetiam, eu nunca fiz. Mas eu vou dizer assim para você repetir para você, tá? Diga: certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém, amados? Davi, ele sabia da bondade e a misericórdia. E ele tinha a convicção, ele disse: certamente, eu tenho certeza, a bondade e a misericórdia do Senhor, independente das circunstâncias. Porque imagina as circunstâncias que Davi passou, as humilhações que Davi passou. Ele disse: a bondade e a misericórdia de Deus estão aqui comigo, elas estão me seguindo em cada etapa da minha vida. E aí ele diz: certamente, eu tenho certeza, porque eu conheço. A bondade e a misericórdia, elas me seguirão. Então imagine a personificação, não é só um adjetivo, nem substantivo. A bondade e a misericórdia não são substantivos. Me seguirão todos os dias da minha vida. E aí, por causa disso, ele disse: por isso que eu sei, porque eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Misericórdia e bondade está junto comigo. Como é que a bondade e a misericórdia vão andar com alguém que não anda com a verdade, que não anda com misericórdia, que não anda? Então, amados, às vezes não está acontecendo algo na nossa vida, nem aconteceu ano passado, porque a gente não entendeu isso. Bondade do Senhor, misericórdia do Senhor, ela vai nos seguir. Agora, ela vai seguir qualquer pessoa? Ela vai seguir qualquer pessoa, eles vão estar perto, a sabedoria vai estar com qualquer pessoa, a prudência vai estar com qualquer pessoa. O que é que nós precisamos fazer? Mudar a nossa mente em primeiro lugar. E nós precisamos entender a verdade, a prudência, a misericórdia, a bondade do Senhor. Precisamos entender como se fosse realmente pessoas. Não é pessoa, mas é uma personificação. Assim como a morte, mas deixa para lá. Assim como outras coisas que a Bíblia fala profundamente. E a gente não entende muita coisa, que a gente vai entender quando chegar lá. Nossa mente é limitada. Mas, amados, o mundo espiritual, imagine as coisas que o Senhor tem preparado para a gente ver. Então, tem coisas que a gente não enxerga. Mas uma coisa a gente sabe: a bondade e a misericórdia do Senhor estão nos seguindo. E se você está assim, como Davi, foi tão humilhado, mas a bondade e a misericórdia do Senhor está com você no momento certo, você vai ser duplamente honrado, assim como Davi, assim como ele foi. Só que ele sabia, e ele disse: certamente, eu tenho certeza. E por causa da bondade e da misericórdia de Deus, seguindo Davi, não era nem ele, eles estavam seguindo Davi, junto com Davi. Ele disse: é por isso que eu habito na tua casa por muito tempo, por toda a vida, por longos dias. Faça um compromisso com o Senhor a partir desse ano. A bondade e a misericórdia do Senhor vão andar com você, mas você precisa fazer esse compromisso. Eu também vou estar na casa do Senhor, porque é uma consequência. Porque Ele diz: e habitarei. É uma consequência. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia estão me seguindo. Vem cá, Stephanie e Vitória, só para a gente fazer aqui dar uma de Joyce Maia. Só para a gente fazer aqui. A Stephanie vai ser a bondade e a Vitória vai ser a misericórdia. E aí é assim, ó. Esse ano, né? Bondade aqui, ó, desse lado. Stephanie.
Aí é assim, ó, bondade, Stephanie, misericórdia, Vitória. Aí é assim, por onde você estiver passando, vamos aqui, ó. Só que eu vou na frente e você vai atrás. Por onde você estiver passando, nesse ano de 2023, você tem que lembrar, assim que você acordar, você levanta, aí tá lá, ó, bondade, misericórdia, me seguirão. Você vai dizer, certamente, eles me seguirão, ó, todos os dias. Tá lá, bondade, tá misericórdia. Todos os dias. Obrigada, linda. Aplauda ao Senhor a vida dela, gente. Bondade e misericórdia. Todos os dias, amados. Olha como o Senhor é bom. Que nesse ano você entenda isso. Nunca mais você vai ler a palavra do Senhor como você lia. Nunca mais você vai vir para a igreja como você vinha. Nunca mais você vai fazer uma oração falando qualquer coisa. Você vai fazer oração diferente. Você vai saber quando você for humilhado. Você vai dizer, está chegando dupla honra. Eu sei, está chegando. Bondade e misericórdia estão comigo. Eu queria chamar os meninos aqui. E agora eu lembrei da canção que a gente cantou. Da bondade que vai nos seguir. E a gente vai cantar, vamos cantar esse trechinho. Bondade me seguirá. Vamos ficar de pé, só para a gente terminar? Então vamos cantar essa verdade. Nunca mais você vai cantar da mesma forma. A bondade do Senhor está conosco. Amém? Vamos cantar só esse trechinho. Vamos dizer... Me seguirá, Senhor. Esse ano, Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. declare Sua bondade me seguirá, a misericórdia. Declare a misericórdia. Misericórdia me seguirá, Senhor. Misericórdia me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Misericórdia me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aplauda ao Senhor.